que criou os céus e a terra, não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Graças a Deus, muito bom dia. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é quem guarda a sua entrada, o Senhor é quem guarda a sua saída. Que Deus possa guardar a sua casa, a sua família, que Deus possa te guardar aonde você chegar e que Deus possa guardar quando você sair. Pois Moisés disse: me faça saber quem vai comigo. Porque se o Senhor não for comigo, se a tua presença não for comigo, então não me faça sair daqui. Moisés sabia a importância que era a presença de Deus. E nesse mês de outubro, eu vou estar consagrando essas mãos que representa a mão de Deus. Cada pessoa, cada dizimista, eu quero entregar para você esse cordão com essas mãos. Está lá no Salmo 139, que diz assim, ó, Salmo 139, que diz assim, Salmo 139, deixa eu pegar aqui, você vai receber essa mão que representa a mão de Deus, em nome de Jesus. Diz assim, ó, tu me cerca por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Então, a mão de Deus vai representar nesse cordão a mão de Deus. Nós vamos consagrar no monte amanhã. Amanhã nós vamos levar o pão dos anjos para consagrar. E eu vou consagrar essas mãos. Esse cordão com essas duas mãos. E aqui está cravado, né? Está cravado aqui o Salmo 139, versículo 5, que diz: tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim a tua mão. Puseste sobre mim a tua mão. Que Deus venha trazer esse mês de outubro, esses últimos meses que falta para terminar o ano, que Deus venha trazer essa proteção. Que Deus possa te proteger aonde você chega, aonde você sai. Pastor, mas é importante Deus me proteger na minha saída, na minha chegada? É óbvio, porque você chega em algum lugar, talvez você está ali e pessoas com espírito de inveja, pessoas com mágoa, com ódio. Então quando você chega e você transmite essa paz, essa alegria, essa luz, então pessoas, por ter esse espírito, acabam lançando sobre a vida de muitas pessoas a maldição da inveja, a maldição da derrota, do fracasso, da destruição.
aquela pessoa que nunca está feliz com nada e acaba transferindo esse mal para a vida das pessoas. E se porventura alguém tentou fazer algum mal contra a sua vida, esse mal vai cair por terra em nome de Jesus. Eu quero entregar a partir de domingo eu vou entregar essas mãozinhas a todos os dizimistas e também os ofertantes desse ministério. Que esse salmo ele venha concluir, que ele venha ser fiel na sua vida. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Olha como que o salmista, ele declara a importância da mão de Deus estar sobre a sua vida, pois era a vitória de Davi. A mão de Deus estava sobre o rei Davi, por trás e por diante. E isso garantia uma entrada numa batalha, numa guerra, e também a sua saída vitoriosa. Há pessoas que até começam bem, mas no meio do caminho ela começa a ser derrotada, começa a ser fracassada. Por quê? Porque existe ali uma abertura, existe ali uma brecha que o diabo ele está agindo na vida dessa pessoa. Esse cordão, você pode usar ele, você vai colocar uma mãozinha dessa para frente e a outra para trás. Uma fica na frente, guardando a sua frente, e a outra guardando ali atrás, né? Representando ali a mão de Deus. Ah, pastor, mas será que funciona? A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu creio que nós consagramos essas mãos. Nós vamos consagrar. Em cada cordão tem 2 mãos. Em cada cordão desse. Por quê? Representando as mãos de Deus, te guardando por trás e por diante. Se por um caminho o diabo vier, por 7 caminhos ele vai fugir em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz, tudo é santo para quem é santo, tudo é puro para quem é puro. Nós vamos consagrar. Nós vamos consagrar e determinar. Quando chegar nas suas mãos, quando chegar na sua casa, Deus vai estar cercando a sua casa por trás e por diante. Não tem para Satanás. Não tem. O diabo não vai tocar na tua vida financeira. O diabo não vai tocar na sua família. Não vai tocar na tua saúde. Em nome de Jesus. Então, eu quero consagrar. Amanhã eu estarei subindo no monte, levando o pão dos anjos e também levando o cordão com as mãos. Esse cordão com as mãos que representa a mão de Deus que você vai receber. Você que tem sido um ofertante, um dizimista, você que tem honrado esse ministério, eu quero presentear você com esse cordão que nós vamos consagrar, pedir a Deus que seja a própria mão de Deus te protegendo. E não vai haver brecha, não vai haver entrada para o diabo agir na sua vida, em nome de Jesus. Salmo 39, versículo 5, vai se concluir, vai se concretizar na tua vida. Porque diz, tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Então, eu vou enviar essa mãozinha, esse cordão com essas mãos, lá para a Dona Maria, do seu Norberto. A Dona Fátima vai vir aqui semana que vem lá de Cascavel, vai vir participar da reunião, vai vir, então ela mesma vai receber aqui em mãos. Mas aquelas pessoas que são dizimistas, são ofertantes desse ministério, nós vamos estar enviando via correio para chegar até a sua casa. É claro que primeiro nós vamos levar ao monte, nós vamos consagrar e então estarei enviando a todos em nome de Jesus. Eu vou enviar lá para a Dona Maria, para o seu Norberto, que tem ajudado, semeado nessa obra, a sua oferta, o seu dízimo. E se você, pastor, eu quero ser um dizimista, eu quero ser um ofertante, então eu quero poder enviar para você também, tá bom? É uma forma de presentear. Salmo 39 diz, tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Você vai pegar esse cordão com essas 2 mãos, que representa a mão de Deus cercando por trás e por diante. Ou você vai usar, ou você vai colocar lá no seu trabalho,
para Deus proteger a sua entrada e a sua saída, você vai usar a fé. Você vai usar a fé. Você vai fechar um contrato, um negócio, coloca esse cordão e vai lá. Você tem uma causa na justiça, você vai colocar esse cordão e vai até lá a audiência. Não precisa mostrar, aparecer para ninguém, porque a fé, ela é própria, a fé é única de cada um. Mas você vai usar essa fé em nome de Jesus. Você vai se preparar para vencer essa batalha em nome de Jesus. Nós vamos falar muito sobre isso ainda durante os próximos dias, porque eu quero que esse cordão, com essas mãozinhas, que representa a mão de Deus, venha chegar na sua casa. Que Deus possa te cercar por detrás e por diante. Nós estaremos entregando domingo já aqui a todos os dizimistas. Estaremos entregando também, a partir de segunda-feira, estaremos enviando para aquelas pessoas que têm honrado esse ministério, para aquelas pessoas que têm ofertado, dizimado. Então nós vamos enviar essas pessoas que precisam dessa proteção. Você quer que Deus te cerque por trás e por diante? Você quer que Deus cerque a sua casa, Deus cerque a sua família? Você quer que Deus cerque o seu trabalho, os seus negócios, o seu projeto, que tudo venha dar certo? Então você vai viver com a gente esse mês de outubro. Deus, ele vai te cercar por trás e por diante, e não tem como Satanás agir na sua vida. O mal, a inveja, a praga, a miséria, a destruição não vai entrar, porque Deus vai te proteger. Deus vai cercar, como diz no Salmo 39, em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus. Prepare aí o seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, prepare aí seus documentos, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé em nome de Jesus. Mas ainda falando em proteção, porque nós vivemos hoje a sexta-feira forte de libertação, nós clamamos ao Senhor Jesus, ao Deus de Elias, o Deus que respondeu com fogo. Nós vamos clamar esse Deus logo mais às 7 da noite, pela vida de todas as pessoas que estão prisioneiras por uma força maligna, prisioneiro num vício, prisioneiro nos remédios, numa depressão, numa ansiedade, se encontra escravizado. Eu quero chamar a sua atenção para você estar conosco ainda hoje. Se você é de Ascurra, você é de Apiúna, você é das cidades vizinhas aqui, você pode estar conosco ainda hoje, às 7 da noite, participando dessa concentração. Nós estaremos entregando logo mais às 7 da noite o cálice da libertação. Nós vamos entregar o cálice da libertação a todas as pessoas. Você vai beber desse cálice, e se houver algum mal, se foi feito alguma bruxaria, alguma feitiçaria, quando você beber do cálice da libertação, esse mal vai ser arrancado. A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, nas próximas 7 sexta-feiras, nós estaremos entregando ali o cálice da libertação. Quando você beber desse cálice, você beber, Deus vai revelar todo o mal que está por trás desse problema que tem agido na sua vida, em nome de Jesus. Eu estou aqui com a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, em nome de Jesus. Nós vamos falar a respeito da proteção de Deus. Lembra que eu vou enviar todos os dizimistas, domingo eu entrego aqui na igreja já para todos os dizimistas, né? E a segunda-feira eu já começo a enviar para aqueles que nos acompanham distante, como a dona Maria, seu Norberto, a dona Neuzita também, que já nos ajudou. Então eu vou enviar esse cordão com as duas mãos, que está cravado ali, o Salmo 139, 5, que diz que Deus guardará a nossa entrada e a nossa saída. Deus vai guardar a sua entrada e a sua saída. Não vai haver brecha para o diabo entrar. Agora, é claro que tudo é possível ao que crê. Ah, pastor, eu não creio. Então, não é para você. Não é para você, é para quem crê. Não é para quem quer. Então, tem que crer. O próprio Deus diz, aquele que se aproxima, creia que ele existe. Acredite que ele existe. Nós vamos levar para o monte esse cordão com as mãos, vamos consagrar, porque
quando chegar até você, quando chegar na sua casa, será a mão de Deus, a própria mão de Deus, guardando ali a sua entrada e a sua saída. Deus vai guardar pela fé no nome de Jesus. Nós cremos, por isso nós vivemos essa fé. E se você crê, você vai viver junto conosco essa fé, vai receber o cordão com as duas mãos que está ali cravado, o Salmo 39, está ali o Salmo da proteção de trás e de diante, porque Deus colocou as mãos. E quando Deus coloca a mão, então é certo que tem a proteção em nome de Jesus. Aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, diz assim, ó, Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Então, nós temos que ter uma preparação para resistir o mal. E qual é a nossa preparação? Ouvir a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus em prática. Quando eu ouço a palavra de Deus e coloco ela em prática, eu estou me preparando. Quando eu sou fiel à palavra de Deus, quando eu ando nos caminhos de Deus, eu estou me preparando para o dia mal vier, eu estou pronto. Deus vai me guardar por trás e por diante. Pois é isso, é essa fé que nós vamos viver sobre esse propósito em nome de Jesus. Diz assim, ó, depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Então Senaqueribe, depois da fidelidade, da sinceridade, da retidão do rei Ezequias para com Deus, rei Ezequias, ele havia criado ali uma fortaleza. Deus havia dado força, Deus havia dado proteção ao rei Ezequias. Porém, Senaqueribe, seus inimigos, se levantaram e vieram contra o reino do rei Ezequias. Então, por mais que você se fortaleça, por mais que você busque a Deus, não pensa que o diabo não vai tentar entrar na sua vida, entrar no seu casamento, entrar na sua vida financeira. Tem pessoas que acham que só pelo fato dela estar na igreja, ela já está livre de tudo. E não é bem assim. Aqui o rei Ezequias, a Bíblia diz, depois destas coisas e desta fidelidade. Então, depois que o rei Ezequias se fortalece, manifesta ali a sua fé, a sua fidelidade, Senaqueribe se levanta contra ele. Então, o diabo, vendo que você está crescendo, está se fortalecendo, está consagrando a sua vida, colocando a sua casa, a sua família nas mãos de Deus, então ele vai tentar novamente entrar, possuir, dominar a sua vida. E infelizmente o diabo tem conseguido entrar na vida de muitas pessoas. O mal tem conseguido dominar muitas famílias nos vícios, dominar nas drogas, dominar nas brigas, na miséria, na escassez, na doença. Por quê? Porque tem achado brechas. Porque em algum lugar essa pessoa deixou uma brecha. Em algum momento ela vacilou para com Deus. Então veja aqui, o texto começa que o rei Ezequias, ele era fiel. Depois desta fidelidade, depois do rei Ezequias ser fiel, honrar a seu Deus, o mal se levantou. Então, o fato de eu ser fiel não me garante que o mal não vai se levantar. É óbvio que vai, mas eu devo permanecer nessa fidelidade, permanecer nessa fé, crendo na palavra de Deus. Então ele diz assim, ó, depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém. Então veja que Senaqueribe, ele estava resolvido a tomar Jerusalém, resolvido a escravizar o povo. Senaqueribe, ele não mediu esforços para chegar até ali, pois ele já vinha devastando muitos reinos,
muitas pessoas, muitos povos e nações foram destruídos por Senaqueribe e todo o seu exército maligno. E hoje não tem sido diferente. O diabo ele vem destruindo muitos lares, muitas famílias, e ele vem vencendo, prevalecendo até mesmo naqueles que se dizem servir a Deus. Então, o rei Ezequias viu que Senaqueribe estava disposto, estava pronto para o que der e vier para tomar aquela cidade. Tanto é que ele se acampou próximo para se preparar naquela batalha. Porque ali era uma terra produtiva, uma terra abençoada, a qual, através da fidelidade do rei Ezequias, Deus estava dando àquela cidade abundância em comida, e a maior riqueza naquele tempo era a água, porque havia uma escassez, uma seca muito grande, e ali havia um rio que corria sobre a cidade. E Senaqueribe, junto com o seu exército, se apossou ali, se instalaram ali para se preparar para tomar ali a cidade do rei Ezequias. Então diz assim, versículo 3, versículo 2, né? Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Então, Ezequias, o rei que temia a Deus e servia a Deus, ele resolveu. Entenda uma coisa. O resolver, já diz resolver. Eu resolvo mudar minha vida. Eu resolvo. O rei Ezequias, ele resolveu, junto com os príncipes, junto com o seu povo, eles resolveram tampar todos os buracos, todas as saídas, para que não houvesse como o Senaqueribe e seu exército se alimentar. Então o rei Ezequias, a primeira coisa, vindo de Deus, é claro que a estratégia quem dá ao povo de Deus é o próprio Deus. Então o Senaqueribe, ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha comida, ele tinha água. Então o rei Ezequias resolveu, olha, nós vamos vencê-los fechando todas as portas. Vamos fechar todas as portas para que eles não venham se alimentar. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Que ainda tem portas abertas na vida dela. Ainda tem pessoas que não resolveu fechar a porta do vício. Não resolveu fechar a porta da infidelidade. Tem pessoas que enquanto essa porta estiver aberta, Satanás se alimenta, se fortalece dessa porta. Então, o rei Ezequias, entendendo que era importante fechar todas as portas e isolar Senaqueribe lá. Ele ia ficar no deserto, porque não ia haver mais água para eles. Não haveria mais comida, não haveria como eles entrarem ali na cidade. Talvez você tenha fechado algumas portas, mas ainda tem portas abertas ainda. Ainda está fluindo ainda, como as águas passavam para ir até onde estava Senaqueribe. Talvez assim também ainda tem uma porta de mágoa saindo, ainda tem uma porta de mentira saindo, ainda tem uma porta de inveja saindo, ainda tem uma porta de ganância. E é por essa porta que o diabo ganha força. É por essa porta que o diabo consegue entrar na vida das pessoas. O rei Ezequias, um homem de Deus, obedecendo e ouvindo a voz de Deus, a primeira coisa que ele fez foi fechar as portas. Você tem que fechar a porta para o diabo. Você tem que fechar a porta do seu pensamento, do seu coração. Talvez uma porta que está aberta é a porta da derrota, da palavra de derrota. Que você abre a boca só para sair derrota, só para sair fracasso. E aí tem sido o alimento para o diabo. Então você tem que resolver, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que resolver fechar as portas e não permitir que o diabo venha se alimentar dessa mágoa, desse vício. Talvez a porta que está aberta aí é a porta do vício. Ah, não, pastor, mas eu bebo socialmente. Ah, não, pastor, mas eu fumo de vez em quando. Ah, não, mas eu... Não,
Ou é ou não é, sim, sim ou não, não. Ou eu fecho todas as portas para o diabo, ou eu abro todas elas. Não tem como eu deixar uma brecha. O diabo não precisa nem de uma porta muito grande, ele precisa apenas de uma fenda. É o necessário para ele se alimentar. Pois o diabo, ele cresce na vida das pessoas, o mal cresce na vida das pessoas por essas fendas de inveja, de mágoa, de ódio, ressentimento, de palavra de derrota, de infidelidade. Pessoas que firmam propósito não conseguem cumpri-las. Pessoas que começam um caminho e desistem. Deus não tem prazer em quem retrocede. Por isso que nós vamos viver esse mês de outubro, nós vamos fechar todas as portas. Esse mês de outubro, nós vamos fechar todas as portas do inferno. Nós não vamos permitir que da nossa vida, do nosso corpo, venha sair algo que alimente o diabo. Diz assim, assim, muito povo, lá no 3, resolveu de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois dizia, porque vieram os reis da Síria e achariam tantas águas. Quer dizer, o rei Ezequias, ele se junta com o povo e diz, olha, vamos fechar todas as fontes, não vamos deixar correr água nenhuma aqui. Por que nós vamos deixar uma porta para que o inimigo venha e se alimente do que é nosso? Por que eu vou deixar uma porta? Então, quando ele chegar aqui, não vai encontrar nada. E é isso que o diabo tem que encontrar. Quando chegar na sua vida, ele não pode encontrar nada para se alimentar. Mas talvez ele está encontrando o ódio, está encontrando a incredulidade. Você até diz crer em Deus, mas a sua incredulidade leva você à infidelidade. Você acaba não conseguindo manter um compromisso com Deus. E compromisso com Deus é muito mais do que uma religião. Ir a uma religião, ter uma igreja para ir, isso é fácil. Agora, você ter um compromisso com Deus, você ter com Deus uma aliança, de servi-lo, de ser fiel, porque o texto começa, e a fidelidade do rei Ezequias fez com que ele tomasse uma decisão e secasse, fechasse todas as fontes que alimentariam o Senaqueribe. Então, todas as fontes que poderiam alimentar Senaqueribe, o rei Ezequias, junto com os seus valentes, agora lembra, valentes, só vai fechar essas fontes quem é valente. Então, você vai fechar todas as fontes que têm alimentado os teus inimigos. Então, ele diz assim, assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também ribeiros que corriam pelo meio da terra, pois diziam, por que viriam os reis da Síria e acharia tantas águas? O rei Ezequias, ele fechou atrás e fechou por diante. Por isso que nós vamos entregar esse cordão com a mão que representa o Salmo 139. Você vai estar fechando todas as entradas ou toda a fonte que poderia alimentar o diabo. E pela fé, o mal vai ter que ser da sua vida. Em nome de Jesus. Pois ele é alimentado por alguma fonte que você deixa vazar. Por alguma fonte, por alguma abertura que você acaba deixando ele entrar, se alimentar. Lá no versículo 5 diz, ele cobrou ânimo. Então quer dizer que eles estavam o quê? Desanimados. Mesmo vivendo numa fortaleza que o rei Ezequias havia levantado através de Deus, mas o rei Ezequias estava cansado. Então, quando eles tomam essa decisão de lutar, de fechar todas as fontes, eles cobram ânimos, eles se animam novamente. Então diz, e ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantando também outro muro por fora. Fortificou o Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos
em abundância. Então veja que o rei Ezequias, ele não se deu por satisfeito. Perdão. Além deles secarem as fontes para não alimentar o Senaqueribe e seus homens, ainda assim mesmo ele restaurou todo o muro. Ainda, além de restaurar o muro, ele fez outro muro na frente. Então, veja que ele estava pronto para vencer o inimigo. Então, ele estava buscando aquilo que Deus disse que guardaria por trás e por diante. Agora, não adianta eu também carregar, receber. Eu posso enviar esse cordão com o Salmo 139, essas duas mãozinhas. Você pode usar elas. Mas se você não restaurar a sua vida, se você não fechar as brechas, de nada adianta. Olha, você pode colocar essa mãozinha, uma vai ficar no peito, a outra nas costas. E você pode todo dia dizer, Senhor, me guarda por trás e por diante. Mas se você não restaurar a sua vida, se você não levantar muros que te protejam do pecado, te protejam da iniquidade, de nada vai adiantar. Então, o rei Ezequias, ele resolveu restaurar, reedificar, levantar novos muros para se fortalecer contra os seus inimigos. Então não basta as pessoas, elas acham que só ler o Salmo 139, ou o Salmo 91, ou o Salmo 23, já resolve a vida dela, e não é verdade. Tem que resolver fechar todas as fontes que possa alimentar o diabo. Se a fonte que alimenta o diabo tem sido a palavra que sai da minha boca, de fracasso, de derrota, de desânimo, então eu vou parar de falar. Quando as coisas estiverem difíceis, eu vou calar a minha boca, ficar quieto e pensar com Deus. Eu vou restaurar, eu vou reeducar a minha língua, para que palavras de fé, palavras de restauração venham a sair da minha boca. Se os meus olhos são maus, então eu vou fechar os meus olhos. Se as minhas atitudes não têm sido corretas, eu vou mudar as minhas atitudes. Se eu tenho sido infiel ao meu Deus, eu vou ser fiel ao meu Deus. Então, Deus ele vem e nos guarda por trás e por diante por causa da nossa fidelidade, por causa da nossa entrega. Não é simplesmente, isso aqui não é um amuleto de sorte. É um ato de fé que vai funcionar na vida de quem fecha as fontes que alimentam o diabo. Então ele diz assim, versículo 6, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração dizendo, sede fortes, seja forte, e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque há um conosco maior do que o que está com ele. Então, o rei Ezequias, ele chama o povo na praça e fala, olha, não se assustem. Nós já fechamos todas as fontes que alimentaria o Senaqueribe e também o seu exército do mal. Agora, sejam fortes, sejam corajosos. Agora, maior do que o exército que está com o Senaqueribe é o que está conosco. Então, não tenha medo desse problema que você está enfrentando. Não tenha medo dessa notícia que você acabou de receber. Não tenha medo dessa situação. Seja forte, seja corajoso, porque maior que todo esse problema que tem se levantado contra a sua vida é o que está conosco. E o que está conosco é o próprio Deus, é o exército do Deus vivo, aquele que diz que daria ordem aos anjos a nosso respeito, aquele que diz que nos guardaria por trás e por diante. Uma vez que eu fecho as fontes que alimentam o diabo, então Deus ele pode também cumprir com a sua palavra, com a sua promessa na minha vida. Então, não tenha medo desse problema, não tenha medo dessa adversidade, apenas creia. Então ele diz, sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria,
nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Há um, ele tem um exército, ele tem uma multidão com ele. Nós temos um só. Nós temos um só. Nós não temos vários deuses, nós não temos vários santos. Não, nós temos um só. Nós temos um só. Um só, que é o general dos exércitos, o Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Veja que o rei Ezequias fala, essa multidão, esse povo, esse exército que está com Senaqueribe, não é nada, nós temos um só. Nós precisamos de um só para vencer essa multidão de problemas. Você precisa de um só para vencer essa multidão de problemas que você tem. Você precisa de um só. Você só precisa do Senhor Jesus. Você só precisa do Deus vivo entrando nessa batalha. Mas para isso é necessário que você comece a fechar as fontes que alimentam o diabo. Comece a fechar essas portas que têm sido brecha para o diabo entrar na sua vida. Senaqueribe, o rei Ezequias, ele diz, olha, o exército deles é grande, é numeroso. Agora, nós só temos um. Nós só precisamos de um. Eu só preciso de um a meu favor. Pode todo mundo estar contra mim. Pode estar o mundo, o inferno inteiro contra mim. Eu tenho um só a meu favor. Só tenho um a meu favor. Só um. Que já venceu lá na cruz do Calvário. O Senhor Jesus. E eu creio, eu acredito, eu tenho certeza que Ele não me deixará e não desamparará, pois Ele mesmo prometeu. Então Ele diz, sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco, lembra? Um só. Há um conosco, maior do que o que está com ele. Então, há um com a gente, há um comigo que é maior que todos os problemas, maior que toda adversidade, que toda situação. Versículo 8 diz, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossa guerra. Então veja que o rei Ezequias, ele tinha uma sabedoria, e junto com essa sabedoria, uma confiança. Junto com essa confiança, uma fidelidade, porque só de fato a pessoa pode crer nesse Deus se houver com ela uma fidelidade, se houver com ela uma comunhão verdadeira. Então, Senaqueribe com um grande exército, o rei Ezequias fala, não, se preocupa não, nós temos um só. Com eles têm apenas o braço, a força deles é na carne. Nós temos um Deus, nós temos um Deus, o nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear a nossa guerra. Então veja só, essa guerra que você passa, você está guerreando porque você está guerreando sozinho. Essa guerra é de Deus. Deixa Deus guerrear para você, deixa Deus batalhar por você, deixa Deus ir adiante e vencer para você essa guerra. Agora, por que Deus não está guerreando? Porque você está ainda alimentando o inimigo. Ainda tem uma fonte jorrando que alimenta o mal, alimenta o pecado, alimenta o diabo, a infidelidade, a incredulidade, a dúvida. Então, Deus para nos ajudar e para guerrear a nossa guerra. A minha guerra é de Deus. Lembra que eu falo? Quando eu entreguei a minha vida para Deus, com todos os meus erros, com todas as minhas falhas, e ainda tem muitas falhas, a minha vida é dele. Então, as guerras que vêm sobre mim é dele. Ele que lute por mim. Ele que lute por mim. Ele conhece meu coração. Ele conhece a intenção do meu coração. Então, as batalhas que vêm, o mal que se levanta, eu só tenho que fechar as fontes que alimentam o mal. Uma vez que eu fechei essas fontes, não alimento mais o diabo com ódio, com a mágoa, com a mentira, com a infidelidade. Então, Deus ele vai pegar a minha guerra e guerrear por mim. Então, como diz, Deus que lute por mim. Ele que lute, Ele que vá adiante, Ele que me guarde atrás e adiante, porque a minha vida é dele.
A minha vida é dele. Se eu perder, quem perde é Deus. É assim que funciona. Agora, a minha vida tem que estar de fato nas mãos desse Deus. A minha vida, a minha dependência, a minha fé tem que estar de fato nesse Deus. Então, a minha guerra é de Deus. A sua guerra tem que ser de Deus. A guerra que nós batalhamos, Deus tem que batalhar por nós. Ele vai guardar atrás e vai guardar adiante. E diz, como Ele está, com Ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear a nossa guerra. O povo cobrou ânimo com as palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Veja só que maravilha. Então, quando a pessoa serve a Deus, quando a pessoa sabe que tem um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, então ela sabe que o maior interessado de ver ela vencer essa batalha é o próprio Deus. O próprio Deus é quem dá a ela a vitória. Agora, eu preciso fechar essas fontes. Eu preciso fechar toda a fonte que alimenta o mal. Porque o Senhor é maior. Você pode ter um milhão de problemas. Você pode ter 1 milhão de problemas. Pastor, eu tenho tanto problema, pastor, tanto problema, tanto. Não importa. Você só precisa de um para resolver o seu problema. Só tem um para resolver, só um. Que é o único. Que é o grande, o poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que é o Senhor Jesus. Maior é o que está conosco do que o que está lá fora com eles. Maior é o Deus que nós servimos do que essa praga, essa maldição, essa inveja, essa miséria, essa doença, essa crise, essa macumba, essa feitiçaria, essa palavra de maldição que disseram contra a sua vida. Maior é o Deus, e Ele é quem guerreia a nossa guerra. A nossa guerra, pelo menos a minha guerra, quem guerreia é Deus. As guerras que vêm sobre mim não é sobre mim não, é sobre o Deus que eu tenho. Qualquer mal que se levante contra mim não é contra mim, é contra o Deus que eu sirvo. Porque é Ele quem me guarda por trás e por diante. É Ele quem me guarda. É Deus quem guarda por trás e por diante. Então, se as minhas guerras fossem minhas, eu já estava perdido, já tinha sido abatido. Mas quem guerreia por mim é Deus. Quem guerreia por mim é Deus. Agora, veja que o rei Ezequias foi inteligente. Ele, vendo que os inimigos vinham, ele fez o quê? Fechou todas as fontes. Todas as fontes que poderiam alimentar e fortalecer ali, porque se Senaqueribe chega ali e encontra água, e encontra comida, aquele povo que estava com Senaqueribe ia triplicar, ia se formar como o mar. Mas o rei Ezequias, na direção de Deus, a primeira coisa que ele fez, vamos fechar todas as fontes. Fechamos as fontes, matamos o povo de fome. Matamos nossos inimigos de fome. Quando você fecha as fontes, as portas de saída da sua vida, você mata o diabo de fome. Quando você fecha a fonte da mágoa, do ódio, do ressentimento, você vai deixar de alimentar o mal. Então o mal, esse maldito que se alimenta do pecado, do erro, da infidelidade, da incredulidade, não tendo essa fonte para se alimentar, ele vai morrer. Tendo, ele traz outro pior que ele e outro pior do que ele. Você não vê? A Bíblia fala que um mal saindo, ele anda por lugares áridos. Não encontrando repouso, diz, voltarei de onde eu saí. Quer dizer, ele tem a vida daquela pessoa que foi liberta como dele. E se ele conseguir e achar uma fonte para se alimentar, porque ele entra através de uma fonte, através de algo que alimenta ele, um ódio, uma mágoa, um ressentimento, uma incredulidade, uma infidelidade, um vício. Então ele vai entrar e vai trazer outro para se alimentar, e outro, e outro, e outro. E quando vê, tem um exército, uma legião de demônios, e a pessoa não consegue mais se libertar. Por quê? Porque ela não fechou essas fontes que alimentam o diabo. E o rei Ezequias, sabendo que se ele fechasse essa fonte, então Senaqueribe e seu exército do mal não iriam crescer. E Deus
daria a eles a vitória. E o rei Ezequias diz: olha, não temas, porque maior é o que está conosco. Eles são muitos, nós temos um só conosco. Os teus inimigos podem ser numerosos. Os teus inimigos podem ser numerosos. Nós temos um só. É o suficiente para vencer essa batalha. É o suficiente para vencer essa guerra em nome de Jesus. Então eu quero que você comece hoje. Eu vou entregar para todos os dizimistas esse cordão com essa mão que está aqui escrito. O Salmo 139 está aqui. Que Deus guarda por trás e por diante. Deus vai te guardar por trás e por diante. A partir de domingo, eu vou estar entregando na igreja. E na segunda, eu estarei enviando para as pessoas que moram em outros estados, em outras cidades, como a Dona Maria, o seu Norberto, pessoas que têm sido fiel a esse ministério, a Deus em primeiro lugar, porque quando você coloca a sua oferta, você envia o seu dízimo, não é para o pastor, é porque Deus está trabalhando no seu coração e mostrando que essa obra faz parte do projeto de Deus. Então eu quero que Deus venha colocar a mão sobre a sua vida e te guardar por trás e por diante. Esse mês de outubro, não só o mês de outubro, mas você vai fechar um grande negócio, você tem ali um trabalho, você vai colocar lá. Se você colocar esse cordão, vai ficar uma mão que vai ficar no peito e a outra nas costas. Assim, como se a mão de Deus estivesse assim, ó, sobre a sua vida, protegendo as suas costas e a sua frente, por trás e por diante. Você tem uma causa na justiça, você vai a uma audiência, coloca por cima da sua camisa, não precisa mostrar para ninguém que a fé é algo muito particular, mas você sabe que Deus está contigo ali. Você sabe que através da sua fé, da sua fidelidade, e você vem fechando essas portas. Então Deus ele vai também, como diz no Salmo 139, ele vai te cercar, ele vai te proteger, por trás e por diante. Foi o que o rei Ezequias fez. O rei Ezequias fechou toda a sua cidade por trás e por diante e ainda fechou as fontes que saíam da sua cidade que poderiam alimentar Senaqueribe. É isso. Coloque Deus para fechar a sua vida, a sua entrada, a sua saída, e feche as fontes que saem de você. Palavra de derrota, palavra de desânimo, a infidelidade, a incredulidade. E você vai vencer em nome de Jesus. Tá certo? Então, eu quero que você esteja conosco. Se você é daqui, vai estar conosco ainda hoje, às 7 da noite. Estaremos bebendo do cálice da libertação. E domingo estarei entregando esse cordão com as mãos que representam a mão de Deus guardando por trás e por diante. Estarei levando para o monte amanhã para consagrar junto com o pão dos anjos. Pastor, o senhor está falando do pão dos anjos, Domingo eu vou entregar o pão dos anjos, tanto aqui em Ascurra, como também em Indaial. Pastor, mas aonde está escrito? Lá em Salmo 78, no versículo 20, diz assim, ó: com efeito feriu ele a rocha, e dele manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se o fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas, olha só, nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus e fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e deu cereal do céu, como cada qual o pão dos anjos. Olha só que maravilha. Então Deus ele ficou indignado porque aquele povo disse: será que Deus pode dar pão? Será que Deus pode dar carne para nós? Então Deus ficou indignado. E como nada para Deus é impossível, Deus ele ordenou, olha o que Deus faz. Deus ordenou os céus que abrisse e derramasse o maná, e aquele povo comeu o pão dos anjos. É esse pão que nós vamos entregar domingo agora.
Domingo, eu quero pedir a Deus, que Deus ordene que esse pão venha a ser o pão dos anjos. Deus vai te alimentar. Eu não sei qual é a tua fome de justiça. Domingo, eu vou entregar o pão dos anjos, como diz aqui as Escrituras. E pela fé, você que está doente vai ser curado. Pela fé, o filho que está nos vícios vai ser liberto. Pela fé, vai haver abundância na sua vida. Veja que a Bíblia fala que Deus deu o pão dos anjos. Aqui, comeu cada qual o pão dos anjos, e enviou-lhes ele comida a fartar-se. Então, nós vamos viver esse mês um mês de muita prosperidade, de muita abundância, de muita proteção. Então veja que falamos sobre Senaqueribe e o rei Ezequias, que era fiel a Deus. Salmo 39 diz que Deus, ele vai nos guardar por trás e por diante. Além de nos guardar, nos proteger, Deus ainda vai ordenar aos céus que venhamos comer o pão dos anjos. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então eu quero que você esteja conosco. E se você não pode vir, se você não pode estar conosco, você mora em outra cidade, outro estado, eu quero que você já vai lá, amanhã mesmo, já compre o seu pãozinho. Se você tem aí, pode ser o pão caseiro. Quando começar a reunião, você já coloca o seu pão perto ali do seu aparelho. Porque nós vamos consagrar, antes de entregar, vamos consagrar amanhã no altar o pão dos anjos e vamos consagrar também o cordão com as mãos do Salmo 139, que representa a proteção de Deus. Então, quando nós entregarmos esse pão, que você na sua casa também possa consagrar. Agora, claro que você que mora aqui perto, você deve estar conosco. Se você é aqui de Ascurra, você deseja receber tanto o Salmo 139, as mãos que vão guardar por trás e por diante, representando a mão de Deus, você deve estar conosco. Ou aqui em Ascurra, ou também em Indaial, às 9h30 da manhã. Aqui em Ascurra, às 7h30 da manhã. Em Indaial, às 9h30 da manhã. Então, esteja conosco em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Prepare aí seu copo com água. Prepare aí sua peça de roupa em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento e oro pela vida de cada pessoa, meu Deus, que vem enfrentando uma guerra, uma batalha. Talvez os seus inimigos, seus problemas, vêm crescendo dia a dia. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, essa guerra, meu Deus, nós não podemos guerrear, porque foge do nosso controle, então guerreia por nós. Dá, Senhor, a vitória a essa pessoa que se encontra aflita, angustiada, doente, desenganado pela medicina. Essa pessoa, meu Pai, que se encontra cabisbaixa, talvez vivendo abaixo de medicamentos, remédios controlados. Meu Deus, essa pessoa que se encontra ansiosa, depressiva. Senhor, toca com as Tuas mãos poderosas. Livra, liberta de todo esse mal. Consagra, meu Deus, esse copo com água. Coloca nessa água o Teu poder, a Tua unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo esse flagelo, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha guardar essa pessoa, meu Deus, por trás e por diante. Desde já eu te peço, consagra, meu Pai, esse cordão com essas mãos que representam o Salmo 139, que diz que o Senhor nos guardaria por trás e por diante, porque a Tua mão estava sobre nós. Então venha, meu Deus, e consagra, porque quando chegar nas mãos, meu Pai, desse homem, dessa mulher, desse dizimista, desse ofertante que tem crido na Tua palavra, que o Senhor também possa protegê-la, possa livrá-la, meu Pai, de todo esse mal. Em o nome do Senhor Jesus eu te peço, consagra, meu Pai, e abençoa a cada pessoa, consagra os documentos, carteiras de trabalho, causa na justiça, peças de roupa que representam o filho que está nos vícios, o marido que talvez foi embora de casa. Restaura esse lar.
eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, eu entrego tudo e todos nas tuas mãos. Abençoa, meu Pai. Abençoe a vida dos dizimistas. Abençoe a vida dos ofertantes, aqueles que têm semeado, meu Pai, para ver a tua obra crescer. Meu Deus, para ver a obra da sede da nossa igreja construída. Meu Deus, prospera esse povo, prospera o empresário, prospera o comerciante, prospera o trabalhador liberal, prospera cada pessoa, meu Pai. Se alguém se encontra desempregado, abre uma porta de emprego. Meu Deus, supre a necessidade do teu povo, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e tome posse da sua bênção, tome posse do seu milagre. Eu determino que Deus te guarde por trás e por diante. Nós vamos falar muito sobre o Salmo 139 esse mês. Eu quero chamar a atenção de todos os dizimistas. Se você ainda não é um dizimista, se você ainda não é um semeador desse ministério, eu convido você a semear. Convido você a ofertar em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Seja um dizimista. Estamos construindo aqui na cidade, aqui na nossa sede, aqui em Ascurra. Estamos construindo a nossa primeira sede. A primeira porque virão muitas ainda em nome de Jesus. Deus está levantando uma nação forte, um povo temente a Deus, um povo que crê no Deus vivo, um povo que sabe que pode levantar-se 1 milhão de inimigos e problemas. Nós precisamos de um só para vencer as nossas guerras, o Senhor Jesus. E se você é da fé, e faz parte da nação, eu chamo você para esse mês, se torne um dizimista, devolva o seu dízimo, a sua oferta nesse ministério em nome do Senhor Jesus, tá certo? Logo mais às 7 da noite, estaremos entregando o cálice da libertação e também domingo, 7 da manhã, o pão dos anjos, tá certo? O pão dos anjos estaremos entregando e também estaremos entregando o cordão com as mãos do Salmo 139, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está comigo aqui rapidinho, em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito bom dia a todos que estão conosco aqui no nosso Café com Deus. E o pastor Lucas. Deus abençoe Dona Sandra Kaling. Bom dia, Dona Sandra. Deus abençoe a senhora e toda a família em nome de Jesus. Bom dia, Pai. O Senhor se lembrou de mim. Amém. Seu Agamenon. Deus abençoe seu Agamenon. Seu Agamenon que estava ruim da gripe ontem, que trabalhou até meio-dia lá, concluiu, mas estava maleixo, como diz, né? Mas já caiu por terra em nome de Jesus. Precisamos de um só, né? Só de Deus para nos fortalecer. Deus abençoe a Dona Nilza. Deus abençoe a Dona Nilza. Bom dia, Pastor Lucas, o Senhor se lembrou de mim, amém. Que Deus abençoe, Dona Melita, bom dia. A paz, o Senhor se lembrou de mim. Seu Agamenon diz, o Senhor se lembrou de mim. Café da manhã com Deus. E o Pastor Lucas, Igreja Nação Escolhida de Deus, bom dia a todos que estão assistindo, amém. A Dona Neuzita, bom dia, Dona Neuzita, Deus abençoe a senhora e toda a família, a paz do Senhor Jesus a todos, o Senhor se lembrou de mim, amém. Dona Maria, seu Norberto, Deus abençoe Dona Maria, a senhora e toda a família. Ó, Dona Maria, semana que vem eu vou estar enviando para a senhora o cordão com a mão do Salmo 139. Deus guarda por trás e por diante. Deus vai guardar, Deus vai proteger. Deus vai abençoar muito mais ainda a vida de vocês em nome de Jesus, tá bom? E a todos os nossos dizimistas, todos aqueles que têm colaborado para o crescimento desse ministério em nome de Jesus. A Dona Maria Medeiros, bom dia, Dona Maria, que Deus abençoe a senhora e toda a família. A Dona Aparecida lá de Baiti, que Deus abençoe a Dona Aparecida. A Dona Elisnete, que Deus abençoe a Dona Elisnete, a senhora e toda a família. Seu Gilberto, a paz, seu Gilberto, Deus abençoe. Em nome de Jesus, o Senhor, Dona Marli, todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe todas as pessoas. Que tem algumas que não aparecem para mim aqui, mas eu sei que tem muitas pessoas acompanhando aí por trás dos bastidores. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Tenham todos uma sexta-feira abençoada, produtiva, cheia de bênçãos e de vitórias. Salmo 139 vai fazer parte da vida de todos os dizimistas desse ministério. O Senhor te guarda por trás e por diante. Feche todas as fontes que alimentavam o diabo e deixa Deus te guardar. Você só precisa de um. Você pode ter um monte de problemas,
mas só um é necessário para te dar vitória, o Senhor Jesus. Estejam conosco ainda hoje, em nome de Jesus. Um bom dia e um início aí de final de semana abençoado, cheio de bênçãos. Que o Senhor possa já te proteger por trás e por diante. O cordão com as mãos ainda não chegou até você, mas a bênção do Senhor já chega na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. Até mais, em nome de Jesus.